Oi, gente, boa noite. Sou Erika Barrios. Óbvio, vocês estão aqui no meu perfil, então sou eu mesma. E eu tô esperando a Lalesca chegar porque a gente decidiu falar. Ah, ela chegou! Deixa eu te autorizar, meu bem, aceitar. Nossa, gatilho. Tá entrando a Lalesca. Oi. Gente, eu não sei acenar. Deixa eu ver se eu consigo acenar. Eu sou ruim de acenar. Deixa eu acenar aqui. Eu não sei acenar de volta, não sei fazer Oi, nada. gente. Oi. Ai, meu Deus, não tô te vendo. Cadê você? Tu me vê? Consigo. Tá me vendo também? Uhum. E agora? Deixa eu abrir aqui. Peraí. Oi, Joselma. Tudo? Eu tô tentando acenar para todo mundo aqui. Eu ouvi falar que às vezes tem uns negócios no Instagram que a gente não consegue se ver, sabe? Eu consigo te ver. Você tá me ouvindo, Uhum. pelo menos? Ouvindo sim, ouvindo Quer que eu sim. saia e Ah, entre de novo? não, não. Vamos tentar fazer assim mesmo, mesmo sem eu te enxergar, para a gente não precisar abrir outra live. O que que tu acha? Certeza? Vai ficar Aham. falando sozinha, olhando pro celular? Não, é que eu vou te olhar aqui do meu, quer ver? Eu vou entrar na live pelo computador, daí eu consigo te ver, eu acho. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo. Não, não consigo. Ai, que burra. Peraí, me chama de novo que eu entro de novo. Vamos tentar só mais uma vez. Tá, mas eu não sei como é que. Acho que tu tem que sair, então, e, e entrar, né? Tu consegue sair? Saiu. Ai, gente, não consigo nem ver minha própria live. Deixa eu ir acenando para todo mundo que entrou. E aqui. Júlia, tudo bem? Ai, Joselma, sabe de uma coisa? Eu fiz live com a Helena Terra, sem enxergar, sem ela me enxergar e sem eu enxergar ela. Então, eu acho que é meio normal, assim, sabe? Não tá me enxergando ainda. Não, não. Eu fiz uma live com a Helena Terra. Eu fiz uma live com a Helena Terra, e também não consegui enxergar. Não tem A gente não se problema. enxergou. Tudo bem, vamos falando sem se enxergar Eu tô mesmo. te vendo, é o importante. Ver seu lindo rosto. Olha, já tem um monte de gente entrando. Bem-vindos, bem-vindas. É isso aí, Joselma, ficou gravado, então. A minha também. Depois na gravação aparece, mas assim, na hora de se enxergar, a gente não se. Eu não enxerguei, pelo menos, né? Então, deixa eu começar a apresentar a minha convidada, que ela, quer dizer, a Lalesca vai se apresentar. Primeiro eu vou dar uma introdução aqui ao nosso papo. Tudo começou porque a gente assistiu. Ai, obrigada, Joselma. A gente está enxergando e vocês estão ótimas. Valeu. Tudo começou porque a gente assistiu esse filme, Pobres Criaturas. Muitas pessoas assistiram. E muitas pessoas tiveram muitas interpretações. Inclusive, eu não sei se aconteceu isso contigo, Lalesca, mas comigo, depois que eu lancei aquele texto, eu recebi retornos positivos, retornos negativos, pessoas falando super bem do filme, pessoas falando que o filme não tem nada a contribuir com o feminismo, pessoas com raiva. Então, ele Tem para uma mim. colega aqui que está assistindo, inclusive, que discordou de mim no aspecto do filme, o que gerou, inclusive, o meu segundo texto, né? Em homenagem à minha grande amiga Larissa, nossa conversa de discordância gerou o meu texto sobre pobres criaturas. Então, as discordâncias são positivas, né? A gente fica mais criativo, vê por outros lados. Com certeza, com certeza.
Então, tanto eu quanto a Lalesca, a gente acha que esse filme, né, e o livro, ele gera muitas interpretações. Eu acho que ele não se esgota tão facilmente. Eu acho que ontem eu estava pensando, nossa, mas esse filme já saiu do hype. Mas eu acho que ele não vai sair do hype tão cedo assim, sabe? Porque ele tem muita coisa para discutir. Então, deixa eu chamar a Lalesca. A gente se conheceu através da Verena Cavalcante, que é a nossa amigona. A gente tem um projeto juntas, depois a gente vai falar até, que tem a ver com sexualidade da mulher e Vamos literatura. poder falar dele? Vamos poder falar. E a Lalesca foi uma super participante desse projeto e mais para o fim da live a gente vai falar nele. Então, Lalesca, por favor, apresente-se. Depois eu me apresento também. Seja muito bem-vinda e vamos falar da nossa querida Bella Baxter. Lalesca, contigo. Bom, pessoal, a quem não me conhece, eu me chamo Lalesca, eu sou pesquisadora e escritora. Sou mais da área acadêmica, porém eu gosto muito de cinema e literatura. Quem me conhece um pouquinho aqui e está assistindo sabe que eu sou uma grande amante dessas duas áreas, então foi uma enorme felicidade conhecer a Irka, principalmente por conta do nosso elo principal, que é a Verena, né? Então são duas autoras magníficas de terror, assim, nomes que caso não conheçam ainda duvido, né? Porque, enfim, é um nome muito presente na atualidade, espero que seja ainda mais, mas quem ainda não conhece, aconselho que mergulhe nas obras da Irka, da Verena também, porque é o que nós temos de mais, assim, poderoso da literatura feminina contemporânea. E acho que é isso, não tem mais nada relevante para eu me apresentar, além do fato de que eu gosto muito do filme, e foi gerando por meio dessas conversas entre mulheres, que eu acho que é o maior potencial do filme, talvez. Já falando sobre isso, acho que ele repercute tanto que as conversas não acabam e são por meio dessas conversas que surgem oportunidades como essa, né? De participar de uma live para falar sobre a Bella. E não é só sobre o filme, especificamente sobre a Bella. Então, sobre a obrigada Bella, aí. exatamente. A gente queria mesmo falar sobre a personagem, né? Sobre todas essas nuances interessantes que a gente enxergou e acredito que outras pessoas tenham enxergado muito mais coisas também nessa personagem tão instigante, tão passional e tão apaixonada pela vida e tão que nos faz lembrar assim. Eu acho que nos faz lembrar um pouco da nossa criança do passado, um pouco dos sonhos que a gente foi deixando, né? Enfim, dos sonhos que a gente tinha para o futuro e foi deixando para trás e que a vida vai roubando assim da gente aquela ingenuidade. Mas assim, só para dar um início de conversa, a gente está falando sobre a Bella Baxter, que é a personagem de Pobres Criaturas, que é o filme que foi lançado. Ele foi lançado há pouco tempo, foi lançado acho que em fevereiro, né, Lalesca? Foi. Fevereiro, por aí. Um pouquinho antes, ele já estava concorrendo ao Oscar, mas ele foi lançado aqui no Brasil um pouquinho antes do Oscar, né? Quase que não deu tempo quase para ver e para torcer pelo filme no Oscar. Ele é um filme. Tu acha que dá para considerar steampunk esse filme? Eu acho que dá, né? Eu acho que sim. Acho que, assim, ele é totalmente retrofuturista, embora ele tenha referências de lugares e épocas, né? Se passa, em tese, na Inglaterra vitoriana, mas ainda assim, o Yorgos, como em todos os filmes dele, ele vai trazer esse retrofuturismo, então eu consideraria como steampunk, sim. Eu também. Eu super considero steampunk. Então, ele é um filme que se encaixa nesse gênero do steampunk. E ele é um filme baseado num livro. Agora não sei se eu vou conseguir dizer o nome do autor do livro. Alsdair Gray. Eu não sei. Ele é britânico, com certeza não é assim que se fala esse nome. Vamos falar do jeito brasileiro tudo aqui, não tem problema. Alsdair. E foi lançado em 1992.
Boa. Bom, gente, a gente vai pedir desculpa para vocês, mas infelizmente quem não viu o filme corre lá e assiste, porque a gente vai dar spoilers aqui, porque a gente vai falar da personagem, né? Eu queria primeiro falar o seguinte, só dar um panorama geral do filme, né? A Bella Baxter é mais ou menos uma Frankenstein, assim, sabe? Só que uma Frankenstein do sexo feminino. Ela foi criada em laboratório também, a partir de uma pessoa, não a partir de várias partes cadavéricas, como é o caso do Frankenstein, mas é a partir de uma mulher que morreu. A gente não fica sabendo disso exatamente no início do filme, só depois de um tempo a gente tem uma sugestão ali, mas a gente não tem certeza, né? Bem no início do filme tem uma sugestão ali de suicídio, mas a gente não tem certeza. Depois é que a gente vai ficar sabendo aos poucos. E esse pai, ou Deus, ou cientista, essa pessoa que criou a Bella, é admirado, cultuado, seguido por ela como se fosse um pai ou um deus. E ele está muito interessado em todos os processos. Ele tem um olhar muito científico sobre ela. Assim. Ele quer aprender como é que ela compreende o mundo, como é que ela cresce nesse mundo, porque ela tem uma ela tem algo ali que não tá em conformidade. Ela já tem um corpo adulto, mas ela tem uma mentalidade bastante infantil. Então, essa é a nossa personagem que a gente trouxe para. Mas diferentemente do Frankenstein, que é um personagem que não tem assim essas características mais humanas, muito ligadas à sexualidade, elas não estão despertadas nele. Ele busca, né? O Frankenstein, ele busca uma companheira, mas ele não tem essa sexualidade tão assim vívida, né? Tão a flor da pele quanto a Bella já apresenta. Então, ela se parece mais com uma menina, uma moça, uma adolescente que está entrando nessa fase de ebulição hormonal e descobertas sexuais. Então, começando, eu queria perguntar para ti, Lalesca, o que tu acha assim, que mais te pegou assim no filme? O que tu acha que o filme te, enfim, que te capturou e tu falou, meu, esse filme eu vou curtir vai me despertar muita coisa esse filme. Bom, uma das coisas que eu falo em alguns dos meus textos, inclusive a gente não disse aqui, mas o meu terceiro texto está no blog do Escuro Medo, né? Que é ministrado pela Ica. Então, assim, tá lá, eu já compartilhei, mas vou compartilhar de novo para vocês lerem. E também tem um texto muito bom da Ica, que, como eu, escreve muitos textos sobre esse filme, é uma fonte inesgotável, né? Eu até brinquei que, assim, quem tiver aqui deve estar saturado de tanto que eu falo sobre filme, mas esse é o propósito mesmo, mostrar que cada vez mais a gente encontra coisas para se falar sobre pobres criaturas. Mas o que mais me pegou no filme, eu diria que foi, eu acho que muito mais do que o que as críticas falam, e eu menciono isso no texto, eu não acho que é sobre libertação sexual feminina o filme, eu acho que isso é um dos aspectos que são tratados, assim como muitos outros. Mas tudo gira em torno do ódio ao espírito explorador. E eu acho que é isso que mais me pegou, porque eu nunca tinha visto um filme que retratava o espírito explorador num viés feminino, tão como Pobres Criaturas fez. Porque esse é um espírito muito reservado aos homens, né? Então, assim, essa necessidade de explorar e de conhecer essa sede, né, que a Bella tem, inclusive a gente assiste assim, com os olhos cheios, né? É mágico ver a vontade dela de sair dali e conhecer o mundo e experimentar tudo, não só as coisas boas, mas ela quer conhecer do bom ao ruim e absolutamente tudo. E eu acho que é isso que mais me pegou, porque a gente tem esse espírito castrado desde muito cedo, né? Não nos é reservada essa possibilidade. Então, eu diria que, dentre tudo, eu acho que esse é um dos pontos principais do filme. A necessidade da aventura, de explorar as sensações, né? Tipo, uma aventura sensorial, quase assim. E acho que esse é o ponto principal que me pegou. E você, te devolvo a pergunta. Qual seria o seu?
Olha, eu vou te contar que, bem como eu escrevi num dos textos, no texto da Ventana, muitas pessoas assistiram o filme e diziam para mim assim, sabe? Nossa, tu tem que assistir esse filme, tu tem que assistir. Várias pessoas vinham me dizer isso, né? E até tem um amigão meu, o Ricardo Bock, ele é escritor também, mora em São Paulo. E ele disse para mim, tem que assistir, mas tem que assistir no cinema, nada de ficar em casa assistindo no streaming. E eu e eu ouvi, né, a indicação, a sugestão dele e fui atrás. Eu acho que é porque, obviamente, as pessoas que já conhecem os meus interesses literários, o que, que eu gosto de pesquisar, sobre o que, que eu gosto de escrever, as pessoas naturalmente devem ter pensado, nossa, a Ivka vai curtir demais essa personagem, né? E realmente, mexeu muito comigo, eu gostei muito da personagem, né? Depois também a gente pode discutir coisas que eu gostei, coisas que eu achei que não fecharam muito bem ali. Mas, sim, para mim foi. E outra, né? Eu tentei não saber nada da história, nada. Eu quis ir super ignorante, assim, o que ia acontecer. Eu sabia mais ou menos, né? Aquela coisa, é um Frankenstein, não sei o quê. Só. Nada mais, não quis saber mais nada. Claro que eu vi aqueles videozinhos que eles colocam no antigo Twitter, X, né? Que agora eu já nem tô mais até sair do X. Em sinal de protesto. Xandão! Eu tinha visto cortes, né? E eu fiquei muito intrigada com aqueles cortes, né? Então, cada vez eu ficava mais intrigada. Mas eu fui sem ter a mínima ideia do que aconteceria, né? Nem mesmo dessa história dela ser uma mulher adulta, com essa cognição mais infantil e tal. Bom, e aí, com certeza o que me pegou foi essa questão sexual, esse tem um pouco a ver com o que tu sente também, sabe? Com essa criatura que não sofreu essa castração, né? Que a gente sofre quando a gente é muito pequenininha. Inclusive, eu li um texto sobre isso. Não, acho que não foi um texto, acho que foi até um vídeo que uma das mulheres estava analisando e dizendo que alguns aspectos assim de descoberta sexual acontecem na primeira infância. E enquanto os meninos, né, são estimulados e não tem essa coisa de ficar assim, escondendo e fazendo com que o menino, né, se sinta envergonhado daquilo, a menina não, a menina desde cedo ela sofre esse tipo de censura, né? Não faz E assim, carregada não de coloca. culpa, né? Porque, inclusive, a culpa é um elemento muito interessante no filme, porque ela, como ela foi zero socializada, né? Ela nasceu, em tese, ela nem nasceu, né? De certa forma, ela existiu num corpo feminino adulto, ela não teve qualquer socialização, inclusive a socialização infantil como menina. Então, assim, essa questão da culpa não é presente nela, nem mesmo quando outros personagens tentam trazer isso para ela, como o personagem do Mark Ruffalo. Quando ele começa a perder o domínio sobre ela e fica desesperado, né? Ele é um personagem muito engraçado, eu gosto muito dele. Acho que não poderia ser ninguém além do Mark Ruffalo. Assim, inclusive eu vi um youtuber falando que se fosse o Leonardo DiCaprio seria metalinguístico demais. E eu acho que seria mesmo. Mas o Mark Ruffalo, eu acho que ele encarnou esse personagem e quando ele começa a perder o domínio, né, sobre ela, porque ele começa falando que ela que vai ficar apegada a ele, né, que não sei o que, enfim. Ele quer ser a única referência para ela, né, assim como parte dos homens que ela convive. Ele começa a fazer manipulação emocional, só que isso não funciona com a Bella, porque ela não sente culpa, ela não foi socializada até então de uma forma que ela sentisse culpa. Ela vai sentir culpa depois quando ela entende que é luta de classes, outras coisas. Mas a questão da culpa feminina, que é algo muito presente no que você estava mencionando, sobre as fases do desenvolvimento,
Inclusive, eu acho que o filme é um palco para psicanálise, assim, tem muita coisa junguiana, dentre essas as fases, né, e os arquétipos, ela não tem isso. Então é muito bonito de ver, na verdade, não é nada, eu não vejo de forma sexualizada as cenas que ela está se descobrindo na casa. Eu acho isso, tipo assim, puro, na verdade. E eu acho que todas nós passamos por isso, de certa forma, só que sem o aspecto livre dela, né? De entender que ela estava buscando sensações. No nosso caso, a gente pode até sentir isso, mas sempre vem carregado de uma cristã ou como você está se portando na frente dos outros, né? Enfim. Desculpa, até desviei o assunto, Erika, mas é difícil quando a gente começa a tocar num ponto, não ir para outros. Eu não quero adiantar a sua conversa, mas. Não, Enfim, não, mas eu acho que a gente já podia muito nessa parte da culpa e da socialização também, porque ela, enfim, tem um momento ali que tem, eu acho que a governanta que chama a atenção dela e diz assim, nossa, eu não sei, ela diz alguma coisa, não tem vergonha, uma coisa assim, mas ela não liga, assim, sabe? Porque eu acho, não sei, a interpretação que eu tive, né? Que a pessoa para quem ela devia alguma espécie de, enfim, de obediência, que é o pai dela, né? Ou Deus que a criou, enfim, ele não incute esse tipo de questionamento nela. Então, não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu, gente. Caiu, desculpa. Eu acho que eu demorei um pouquinho porque me pedia para subir o vídeo e eu não queria perder. E, enfim, vamos esperar a Lalesca entrar de novo, que caiu bem na hora que a Lalesca estava iniciando uma fala importante. Lalesca, venha, por favor. Voltamos, voltamos, Glauco. Eu não sei o que aconteceu. Eu não, será que a minha internet que deu uma desestabilizada? Não sei. É porque a gente falou mal do Twitter. Ah, só pode. A gente falou mal do Elon Musk. Ele ouve tudo. Que sacanagem, só porque a gente falou mal do Twitter, a gente caiu, gente. Olha só, e bem na hora que a Lalesca estava falando uma coisa super importante, super interessante, tu se perdeu aí, Lalesca, ou tu lembra o que tu ia falar? Eu estava mencionando sobre como os personagens, eu entro nesse ponto, né? Eu já estava falando do Mark Ruffalo, mas o personagem do God, né? O Godwin, que inclusive é uma brincadeira, né? Porque Godwin, tipo, Deus vence, e pelo que eu sei também é um dos sobrenomes da Mary Shelley, né? Grande inspiradora desse filme. Então tem várias referências ao tempo todo sobre Frankenstein, não só a trama. Até vou falar sobre isso depois. Mas eu acho muito legal como esse personagem. Eu ia falar isso pelo que você tinha dito sobre a questão de ele não segurar as experienciações dela. E eu acho isso muito legal, porque ele leva como um teste científico mesmo, né? Tipo, como uma cobaia, e ele não quer limitar, além da limitação espacial, né? Digamos assim, por questões de risco que ele considera, ele não quer limitar os experimentos dela. Então, assim, como um grande cientista, ele não vai imputar nela uma culpa ou uma disciplina ou um pudor, enfim, porque quando você coloca isso, ela não vai experimentar, não vai ser o experimento que ele espera que ela seja, né? Com todas as variáveis possíveis. Então, assim, ele também é um personagem que eu gosto muito, acho ele extremamente complexo, assim, não é um personagem que dá para categorizar como bom ou ruim. Eu acho que o filme fala muito sobre isso, inclusive, para a gente não se perder nesses binarismos de bom e ruim, de moral e imoral. Não é a proposta dele. E esse é um dos erros que as pessoas têm ao criticar essa expectativa de que o filme aborde uma coisa que está. Expectativa nossa mesmo. E ele não se propõe a fazer isso, né? Então, assim, eu ia mencionar que eu acho que o God ele não restringe justamente pelo impacto científico que pode gerar essa restrição, né? Eu acho que
sim, e ele tem também um background assim bastante violento, assim, a gente não fica sabendo bem, muito bem o que é que aconteceu com esse personagem, mas a gente sabe que ele teve uma relação muito violenta com o pai dele e que ele herdou alguma coisa do que olhar científico do pai. Então tem várias coisas sugeridas ali ao longo do filme, né? Que ele vai contando aos pouquinhos também, né? Não que isso seja assim a explicação do comportamento dele e tal, mas eu acho que ajuda a formar a complexidade do personagem, com certeza. Acho que sim. Inclusive, eu estava pensando, né? Um dos meus maiores questionamentos, e eu acho que o filme deixa isso muito aberto, é se a Bella era inerentemente uma pessoa diferente, né? Exploradora, que isso era, assim, inerente do espírito dela, digamos assim, ou se isso foi incutido também naquele momento do filme que ele conta, inventa uma história para ela, de que os pais eram exploradores, lembra? Ele Lembro. fala que os pais morreram numa exploração. E a partir de então ela meio que naturaliza, né, essa característica. Poxa, se meus pais são, eu sou também. E isso pode ter moldado até mesmo o comportamento dela, uma simples associação, né? E eu acho isso muito interessante, porque o filme não deixa margem para os dois pensamentos, da Bella ter sido diferente, algo dentro dela mesmo, ou se talvez esse breve momento trouxe para ela um aspecto de tipo assim, está no meu gene, né? Pois é, mas e aí, e qual das Belas tu acha que é a aventureira? A Bela que que entregou o corpo ou a Bela que entregou a mente? Também tem isso, né? Não dá pra gente saber, né? Porque a história, depois a gente fica sabendo, né, que a história pregressa da Bela, que seria a mãe da Bela, também é uma história triste, assim, ela foi uma mulher que foi castrada durante toda a vida dela, né? Eu não sei, mas me deu a entender que ela também gostava de ser uma aventureira e tal, e provavelmente. Ai, gente, eu tô nem dar spoiler, mas vocês me perdoem. A gente Ah, tá não tem falando como. dela, Quem tem que estiver falar, aqui, né? esteja preparado, porque a história Ela por si só já. Qualquer coisa que a gente fala é um spoiler. A história dela. não vai ter jeito. Mas, assim, me deu a entender, num certo momento, que a própria gravidez era uma coisa que ia prendê-la, tanto a casa, quanto a rotina familiar, quanto aquele marido e tal. Então, eu não sei, eu acho que de repente ela era uma pessoa assim também, que acabou sendo, né, tragada pelas responsabilidades das mulheres da época e viveu presa àquele marido, porque no fim das contas, o marido ele deu a entender que ela ficou daquele jeito porque ela era uma mulher muito sexualizada. Então, tanto é que depois ele queria fazer aquela mutilação nela, né? Como se aquilo fosse resolver essa situação. Então, eu acho que Sim. tanto uma quanto a outra Bela tem essa coisa de aventureira também. Acho, não sei. Eu quero acreditar que sim. Então, não sei, né? Naquele último texto que eu escrevi, que foi para o Escuro Medo, eu digo que as duas fizeram escolhas diferentes, né? Então, assim, lógico que escolhas não vêm só da sua vontade, vem do seu repertório, da possibilidade da escolha, né? Então, assim, obviamente a mãe dela talvez não tivesse essas escolhas, assim, próximas dela. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a Bela também não tinha. Você entendeu? A Bela vivia literalmente numa gaiola, então, tipo assim, ela não tinha essas escolhas. Ela foi atrás disso, ela rompeu tudo dentro das possibilidades dela. Então, eu acho que elas se diferenciam nisso, porque a gente não conhece, tudo isso aqui é suposição, né? A história da mãe dela não é mostrada, não muito além das questões cotidianas com o marido, mas eu acredito que elas eram inerentemente diferentes, assim. E eu acho que o filme tem mais força se a gente pensa dessa forma. Embora não querendo colocar duas mulheres num lugar de errada e correta, ou a legal que a gente quer se inspirar e aquela que a gente não quer, mas ainda assim eu acho que brinca com aquilo do que eu escrevi sobre a dualidade da vida e da morte. E fica como um recado mesmo para a mulher que está assistindo. Tipo assim,
Olha, o que escolhas como essas de se... dessas normas civilizatórias voltadas para a mulher matam o espírito da mulher aos poucos. E é derradeiro, pode ser que a mulher que está nesse pacto não veja de primeira que ela vai ser levada à morte. Mas aos poucos ela vai morrendo, né? E a morte do espírito é pior do que qualquer coisa. Então, enfim, brisei, mas é porque eu acho que essa dualidade das duas é um dos pontos principais também, né? Sobre vida e morte. E acho que é muito esquecido, assim, deixado para lá, assim. Você parar para pensar que a Bella tá num corpo de alguém que escolheu morrer. Uhum. É verdade. Não, isso é verdade. Isso, quando eu li o teu texto, eu fiquei pensando, eu falei, nossa, é mesmo? Porque os outros aspectos, assim, acabam nos, enfim, nos inundando tanto de ideias que a gente acaba deixando de lado outra. Por isso que eu acho que esse filme, enfim, esse livro, essa personagem, ela não se esgota tão fácil, porque tem muita coisa ainda que a gente tem a discutir sobre outros aspectos, não só os sexuais, né? Deixa eu falar uma coisa aqui, que a Andrea nos lembrou que o God foi cobaia do próprio pai. É verdade, ele foi, o pai dele também fez uns experimentos com ele, né? A Andrea e o Laupo disseram que derrubaram a nossa live, eu acho que derrubaram. A gente é muito Sim, difícil. com A gente, certeza. a gente é tão Não querem poderoso. que a gente fale sobre Bella Baxter. A Karine falou, tem que dar spoiler, sim. Gente, bem-vindos todo mundo que está entrando agora. Mas Obrigada, agora, pessoal, pela presença. obrigada pela presença. Podem mandar questões também, o que vocês querem. A gente não vai saber responder, né, as questões, a gente está aqui só jogando coisas ao vento, assim. Mas se quiserem mandar alguma coisa para compartilhar com a gente, ó, a Karine já escreveu aqui. Acho que é muito comum julgar as escolhas que uma mulher faz, mas é algo muito cruel, pois certa ou não, ela está reagindo ao que acontece a ela. E é verdade. Eu queria chegar num ponto crucial aqui, que é o ponto que eu acho que no filme gera mais controvérsias e assim reações apaixonadas. Se tu acha, Lalesca, que esse filme é libertário positivo para a mulher, ou se já ouvi também de algumas pessoas falar que o filme é uma espécie de um fetichismo e mais uma vez aquela coisa, aquela representação da mulher, principalmente na hora que ela vai trabalhar lá no bordel e tal, uma representação para agradar o olhar masculino e tal. Eu queria que tu trouxesse um pouco o teu ponto de vista aqui para nós. O que que tu acha? Olha, gente, eu já começo adiantando que eu não vou poupar palavras, porque eu acho isso uma análise muito burra. Eu não vou ser diplomática e falar assim, ai, tem pontos de vista e tal. Eu realmente acho burra essa análise, de verdade. Eu sei que vem de outras mulheres, mas eu acho uma análise assim. Primeiro, que ela não é imersiva, você não analisa de acordo com o mundo que está sendo desenvolvido no filme, que é um mundo fictício e talvez até um pouco distópico, né? Ficção científica pura. Isso entra também nas críticas de falar sobre a questão do cérebro, sendo que o filme já explica que o desenvolvimento dela era muito rápido, a gente acompanha pelo cabelo. Mas eu digo muito que o filme não é sobre todas as mulheres no mundo, né? E eu acho que é o motivo da live, inclusive. O filme é sobre a Bella. E assim, eu não consigo ver como a Bella tem a obrigação de ser um arquétipo feminino coletivo. Muito pelo contrário, ela tem várias marcações próprias dela, da vida dela, entendeu? Ela não é uma mulher pobre, ela não tinha dinheiro, mas ela não era uma mulher pobre, não era uma mulher negra. Então, assim, tem várias restrições ali que já não fazem com que seja uma experiência coletiva, assim, das mulheres, né? Embora tenha algumas vivências pontuais que ela tem, que eu acho que tem sua coletividade ali, que são as fases do desenvolvimento, como a gente falou. Mas ainda assim, eu acho que o filme não se propõe a fazer isso. E aí entra a questão: o que a gente deve esperar de um filme, né? Se o filme não se propõe a fazer isso, se ele tivesse o propósito de ser um filme sobre o feminismo ou sobre uma personagem feminista, aí eu diria que sim, diria que é bem problemático, porque, enfim, tá
principalmente aquela guinada do filme para prostituição, não a parte da experimentação, mas a romantização da prostituição que acontece. Mas o filme, a meu ver, não é sobre isso, é sobre a Bella. Então a Bella tinha o recurso, por exemplo, naquele momento que ela estava experimentando. A Bella troca de lugar com Deus para ser a verdadeira pessoa por trás do experimento. Então, o que ela podia fazer naquele momento era entrar naquele bordel, que é muito romantizado, né? Não tem características da prostituição como a gente conhece. Então, assim, finalizando minha fala, eu não gosto dessa análise política e moral sobre o filme, porque eu acho que o Yorgos não quis fazer isso. Se ele tivesse essa vontade, aí sim a gente poderia ter opinado, porque ele teria falhado, né? E você, Rita, o que você pensa sobre isso? Olha, eu vou falar um pouquinho. Deixa eu só ler uma coisa aqui. Não estou fugindo da. Não estou fugindo da. É a pergunta mais difícil, talvez. A Karine falou: não poupe nada, fale tudo, mulher. Aí o Daniel Freitas falou o seguinte: incrível, eu nunca tinha parado para pensar que Bella é uma dicotomia mãe mais filha. Acho que ela mesmo demora para ter essa noção no filme. Mesmo que desde o começo eu tenha a impressão de que ela entende o corpo como algo separado, meio como o pai. Eu sinto que ela vê a própria existência dele como um laboratório, a própria existência do corpo, no caso, né? Tá, nossa, totalmente. Deixa eu organizar uma coisa que eu queria falar. Eu acho assim, ó, eu acho que até um bom momento do filme. Eu juro que eu não fiz essa live cair só porque eu ia falar coisas polêmicas. Eu não sei o que está acontecendo, que está caindo. Eu não coloquei limitação de tempo, não sei, sinceramente. Mas assim, vamos nos programar para falar uns 20 minutos, porque eu acho que vai cair de novo. Não tá dando. Eu tô cuidando aqui minha internet, minha rede. Não tá dando problema na rede. Eu não sei, eu acho que é o Elon Musk que não quer que a gente fale da Bella. Só pode ser isso, porque 20 minutos cai, fala 20 minutos e cai. Enfim. Lalesca. Eu tô falando aqui que eu não sei o que está acontecendo. Sinceramente, a gente fala 20 minutos e cai. Eu acho que as redes não querem que a gente fale da Bella. Mas que dificuldade, né? Por favor, pessoal, Mark Zuckerberg. Libera pra gente esse tópico. Até nisso querem nos castrar, Irka. Até isso. Olha só, eu vou marcar aqui uns 20 minutos a gente vai falar e daí a gente vai se despedir bonitinha e daí pronto. Porque, olha, tá demais isso. Eu ia falar o seguinte, eu falei assim, ó, eu juro que eu não caí por gosto, porque eu ia falar coisas polêmicas. Então, pois é, Karine, logo quando o papo tava ficando bom. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que, então, eu tava junto com ela ali, vai, Bela, vai, experimenta, faz o que eu não pude fazer, assim, sabe, pensando como diversas mulheres, assim, vai lá, sem medo, vai. Mas eu vou te confessar que quando entrou naquele momento em que ela começou a trabalhar naquele bordel e tal, a primeira coisa a primeira coisa que eu pensei, tanto é que eu escrevi no meu texto, né? Vai rolar uma agressão, uma violência sexual, um estupro, vai rolar alguma coisa. Porque eu não sei se isso faz parte de um trauma, o trauma de ser mulher, né? Um trauma coletivo, vamos dizer assim, né? Ela está num lugar propício para oferecer sexo com outras pessoas, e se ela recusar, o que acontece? Se ela não estiver afim, ela tem que estar afim sempre? Não, né? Óbvio que não. Liberdade é estar afim só quando você está afim e ser respeitada por isso, né? A primeira, sabe, eu fiquei tensa com isso, tentando. Claro que isso deve ser uma dos subterfúgios do filme, provocar na gente também, né? Essa tensão. Eu não sei se aconteceu contigo, mas comigo aconteceu. Eu pensei, nossa, vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer uma hora, ela não vai querer e ela vai se forçar a Eu sabe? fiquei bastante receosa também. Acho que inevitável, né? Ainda mais na realidade brasileira que a gente vive.
É uma coisa, assim, eu achei que ia ser grande virada pro terror, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu sinceramente fico pensando, e se o diretor tivesse feito isso, né? Porque se ele tivesse feito isso, será que a gente não cairia em outro ponto criticável, que é a espetacularização, né, da violência sexual, ganhar com o filme fazendo essa questão do sofrimento feminino, que é tão repetido no cinema e tal. Será que ele não escolheu uma narrativa bem fantasiosa, em que a Bella, por exemplo, negociava termos com a cafetina, que ela conseguia ir para aulas de comunismo com as outras prostitutas, que ela negociava termos com os clientes, porque a grande arma da Bella é a racionalidade, né? Ela tenta racionalizar tudo, que é bem curioso, tendo visto que é uma pessoa que mal teve experiência mundana, né? Será que ele não ter usado esse recurso de fantasiar essa parte não foi melhor? Eu penso que sim. Não sei você, Erika, mas eu acho que fez mais sentido no filme ele ter feito dessa forma, sabe? Acho que sim, acho que sim. Acho que se transformaria, se ele tivesse explorado essa questão, era outro filme. Não seria esse filme. Eu acho que tiraria muito dessa fantasia desse filme. Eu acho que essa questão dela enfim, a mim pareceu que ela estava sempre afim de ter todas aquelas experiências sexuais com todos aqueles homens, e em todas aquelas experiências ela teve orgasmos, enfim, porque aparece muito no filme que ela dá muita, como é que eu vou dizer, muita ênfase, ela quer muito experimentar muitos orgasmos, né? Ela gosta e ela quer e ela não está errada, né? Óbvio. Então dá a entender que a fantasia do filme significa que ela teve orgasmos com todos aqueles homens com quem ela se relacionou. E a gente Essa acaba é uma pergunta para o podcast. Essa Hã? é uma pergunta para o podcast. Essa é Será que ela uma gostou? pergunta do uhum. Deixa eu ler aqui o que a Joselma falou que também ficou tensa com essa possibilidade de violência, de que ficou intrigada com a personagem prostituta que comanda o bordel e morde, agride, a forma como a prostituta vê e se relaciona com a Bela. Me pareceu que representa uma crítica de mulheres a Bela. Eu não, sabe que na verdade aquela prostituta, a cafetina, né, dona, eu não guardei muito assim, sabe, dela. Eu achei ela uma personagem interessante e tal, mas acabou meio que apagada, né, pelo brilho da Bela e das outras. Eu nem me lembrava que ela mordia, não me lembrava que ela agredia. Eu não me recordava também. O que eu tenho guardado dela é que teve uma virada também nela, de interesse na Bela, à medida que a Bela foi se mostrando como uma pessoa que negociava, que organizava o prostíbulo. Ela foi se mostrando uma pessoa interessante. Eu acho que isso cativou a cafetina a ponto dela perceber, nossa, ela realmente está experimentando tudo. Ela quer experimentar o asqueroso, por exemplo. Eu concordo com você. Eu acho que a probabilidade dela ter gostado de 90% do que acontecia é muito grande, porque ela queria experimentar tudo. Não só o que ela considerava sexo bom. Inclusive, era justamente para desconstruir a referência que ela tinha, né? Que era só a do parceiro anterior, que ficou Sim. desesperada ao ver que ela teria outras referências. Então, Que é uma coisa bem. Isso sim, é uma coisa bem nossa, mundana do mundo fora da fantasia, o mundo real, né? totalmente, né? Até hoje. Ah, ela mordeu a orelha da Bela no início. Pois é, sabe que eu não tinha guardado essa cena. Assim, bom, eu tinha que ter assistido esse filme mais uma vez, né? Pelo menos antes da gente vir aqui para a live, mas eu juro para vocês que eu não consegui assistir, que foi, enfim. Tem uma outra coisa que eu quero trazer do nosso que me impressionou muito nesse filme, que também tem a ver com a sexualidade da Bela. Eu tô de olho no horário, porque eu tô com medo que caia de novo essa Ai, live. Que é uma conversa que tem.
entre o pai da Bella, o God, e o noivo. Logo que o noivo chega lá, e ali, para mim, aquilo ali foi muito revelador, sabe? Que aquilo ali foi muito revelador que não é um filme para ser assim uma bandeira feminista nem nada, porque o noivo pergunta, antes dele se tornar noivo, né? Ele pergunta pro pai dela assim: o que que tu quer com ela, né? Qual é a tua? Para que tu fez essa? Para que tu criou essa criatura? Tu quer para sexo? Eu acho que eu não sei que palavra ele usa, que termo ele usa, mas é uma coisa, eu acho que é sexo, enfim. E ele diz assim, ele diz primeiro ele responde assim, não, eu sou impotente. A primeira coisa que ele responde é isso. Eu sou impotente, ou seja, nem que eu quisesse eu poderia. E a segunda coisa que ele responde, ele diz: além disso, eu desenvolvi um afeto de pai para filha com ela. Então, isso me impressionou demais, assim, sabe? Porque é claro que eles veem ela como uma criatura sexual, uma mulher diferente deles e uma criatura, né, sexual. Mas ele não poderia ter essa relação com ela. Em primeiro lugar, porque ele, por problemas né, orgânicos dele. Em segundo lugar, porque ele desenvolveu afeto. Então, isso para mim é uma chave de interpretação desse filme, sabe? Concordo plenamente. E eu acho que o Yorgos é muito bom em fazer essa questão de dar cortes para discussões éticas, assim. Cortes bem sucintos, assim, esse diálogo você me relembrou e ele é realmente muito potente, porque ele é muito breve, não é uma das primeiras coisas que eu me lembro, mas de fato, a ordem que ele coloca nas justificativas, a forma como ele já sai desse questionamento, eu acho legal o Yorgos ter colocado e não ter desenvolvido isso, entendeu? Porque um filme comum ficaria nessa questão, tipo, ai, explorando eternamente e a gente perderia o foco, que é a Bella. Então, assim, eu acho que o filme é sobre a Bella, sobre as experiências da Bella, e eu gosto muito de como todos os personagens homens que estão ao redor dela são claramente secundários. Isso é muito difícil de ver num filme. Até mesmo se o filme tiver o nome da mulher, é muito difícil ver que os personagens ao redor dela, o pai, o marido, são realmente secundários. E nesse aqui a gente não tem dúvida de que é sobre ela e eles são passageiros. Até mesmo o God, que acho que seria o mais difícil de você passar essa ideia de que ele é secundário, porque ele é muito presente até a metade do filme. Ainda assim, quando ela sai de lá, você, tipo, God ficou para trás. Ele fez parte de uma época, né? Da criação dela. E ele foi importante para que ela retornasse, né? Depois da experimentação. Eu fico arrepiado falando isso, gente. Mas, assim, gosto muito de como o filme a todo tempo lembra gente que é sobre a Bella, né? E é por isso que a gente está falando aqui hoje. Perfeito, perfeito. Acho que sim, acho que essa tua observação é muito relevante, assim, sabe, para a gente interpretar o filme. E muito interessante esse olhar e esse tipo de olhar ao lá, porque que a gente fale da cena da dança. A gente tem uns 7 minutinhos ainda para falar, mas a gente vai falar, eu acho, então, para finalizar. Você Mas eu escreveu queria dizer sobre isso, sobre a dança especificamente, né? eu acho que essa cena da dança também é uma cena que mexe muito comigo, porque por causa da tentativa de controle. E ele, né, é um cara, a mudança, né, como é que eu vou dizer, a trajetória daquele personagem é uma coisa incrível, né? Porque ele inicia como sendo um aventureiro, um bom vivant, ele se apropria da ingenuidade, ele acha que ela é uma coitada, uma ingênua, né? Ah, eu vou levar essa menina aqui lá para mostrar o mundo, ela vai ficar deslumbrada, mas eu já vou dizer para ela que não, assim, que não se apegue, porque eu não sou um cara de me apegar, não posso oferecer nada para ela e tal. E ele leva um tombo quando ela rejeita ele leva um
tombo, que é uma coisa impressionante, assim. A dança é muito performática, ela fala muita coisa. Esse é um dos pontos mais magníficos do filme, como ele usa recursos visuais a favor dele e recursos sonoros também. Por isso que eu imagino que as pessoas falem muito para ver no cinema, porque realmente é outra experiência. E a cena da dança começa com ela dançando como todo mundo gostaria de dançar e ninguém dança. Então é magnífico, né? Tipo, eu fico emocionada lembrando dessa cena. E tem várias mudanças de condução, né? Porque a ideia é que ele cerceie ela, né? Porque ela tá fazendo ele passar vergonha, digamos assim. E ele quer conduzir a dança, e ela não deixa que ele conduza. Então tem a primeira virada, ela pega no pescoço dele como se estivesse para executar, passar uma faca e segura ele caído contra ela. Então, assim, acho que cada passo da dança foi milimetricamente pensado para mostrar que, tipo assim, ele não ia dominar ela, não ia domar ela de alguma forma, nem que seja socialmente falando. E ela consegue conduzir, mesmo nunca tendo, talvez, dançado, né? A gente também sente a gente se sente com ela, a primeira experiência de ouvir uma música e dançar rodeada de pessoas, é algo muito poderoso. Uhum. Gente, eu acho que daqui a pouco, pelo que eu tô vendo, daqui a pouco essa live vai cair. A gente vai ficar falando até cair. E aí, quando cair, caiu. Depois a gente coloca lá no perfil para todo mundo assistir. Deixa só. A Sandra entrou. Boa noite, Sandra. A Karine falou: o tombo dele é maravilhoso. É maravilhoso, porque ele tá tão seguro, assim, de que a mulher vai ficar apaixonada por ele, vai experimentar daquele corpo, e ela nunca teve uma experiência, né, com outro corpo, ela só tinha experiências de masturbação, né? Então ele estava tão convicto de que ela ia se apaixonar por ele e tal, que ele já foi logo avisando. E essa cena, eu não tenho, agora eu não tenho, não me recordo bem, mas eu acho que foi o início da derrocada do Duncan, porque depois disso ele foi piorando e piorando. Ah, tem mais uma coisa que eu ia falar que exalta, né, a fantasia do filme, né? O Duncan, em alguns momentos, ele se torna agressivo, mas ele aí também o Yorgos trabalhou assim aquela agressividade que existe, que é né, uma característica do personagem e às vezes também uma característica muito ligada a personagens masculinos, né, principalmente em questão de ciúme e de briga de casal e tal. Mas ele não, ele dá um soco na parede, eu acho que é na porta. Ele fez de uma forma assim que aparece agressividade, né? Ele não tornou o personagem assim muito distante do personagem real, mas ele soca a parede, né? Ele nunca aquela agressividade, aquela violência nunca é direcionada a ela. Eu acho que isso é muito perceptível no filme. Sim. E eu gosto muito de como ela destrói todas essas tentativas, seja pela agressividade, ou pelo desespero, ou pela manipulação emocional, até mesmo manipulação afetiva, né, intelectual, que acontece muito, né, a tentativa de manipulação intelectual. Ela destrói tudo com lógica. A arma dela é a lógica e a racionalidade. Até no final do filme, que eu acho que é um dos... ela, já fui corrigida aqui, é verdade. Ela usa uma socada no balcão. A gente finge que esquece dessa parte para eu continuar passando pano para Bela. Mas, enfim, eu digo isso principalmente por conta da cena do arco final, que é o arco que ela tá presa efetivamente na casa que era da mãe dela. E ela tá lá lidando com um cara monstruoso, muito cruel, que tá literalmente apontando uma arma para ela e prometendo castrá-la, né? E ela continua usando a racionalidade, ela conversa com ele, né? E ela acaba, tipo, fazendo com que ele dê um tiro em si mesmo. Eu acho isso muito significativo, porque ela não tem a expectativa de se tornar como os homens com quem ela experienciou alguma coisa, né? Ela mostra que ela se basta, assim, de certa forma, mesmo num contexto marcado por violência. Eu acho isso muito legal. Eu acho que sim, eu acho que isso funciona muito bem. Eu acho que, por um lado, isso. Essas questões, não digo essa racionalidade dela, não. Eu acho que isso é bem
dá até para compreender como, né, mais uma característica mais do mundo real, assim. Mas essas fantasiosas, essas questões que a gente propôs, que a gente trouxe, que são mais fantasiosas, é para relembrar o espectador que aquilo ali está se tratando de uma fantasia, né? Talvez uma utopia, não sei. Não, acho que utopia não. Mas assim, um pouco mais parecida Sim, para as mulheres. totalmente. E ela usa muito dessas ferramentas porque ela foi socializada com lógica e racionalidade, né? Enfim, ela vivia com um cientista, que para ele tudo era muito assim, preto do branco, né? Então, assim, é bom sempre lembrar que é uma fantasia mesmo, e por isso que eu acho que esse rememorar de que a gente está tratando de um universo fechado tira a incidência dessas críticas sociais, éticas, digamos assim, né? Sim. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa que eu queria conversar com você. Ah, eu ia lembrar que um filme que eu me recordo muito com Pobres Criaturas, até porque é mais ou menos a mesma coisa, só que de verdade, é o Enigma de Casper Hauser. Não sei se todo mundo aqui conhece, mas eu, infelizmente, sou do direito, né? E esse é um dos filmes que passam pra gente bem no começo da faculdade. É um experimento literal, assim, de que fizeram com um moço de socialização, em que ele foi socializado dentro de um quarto, né? Com propósitos científicos, assim. E me lembra muito, assim, sabe? O filme, de certa forma, tirando o fato de que a Bella, ela contorna, ela deixa de ser o experimento, né? Ela se torna experimentadora. Mas é muito sobre isso. Então, assim, é um universo fechado, né? De certa forma. E eu ia trazer para vocês essa hora, esse momento que eu falei, que eu comecei a ficar tensa, 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 com o perigo de uma agressão, de uma violência sexual. Eu me lembrei do. Poxa vida, como é que é o nome daquela série? Uma série brasileira. Eu tô com um Bacurau na cabeça, mas não é o Bacurau, é o. Ai, meu Deus, Cangaço Novo. Eu Ah, me sim. lembrei muito do Cangaço Novo, que traz uma personagem mulher no meio daquele bando, né, daquele bando totalmente masculino. Eu acho que eu tenho a impressão que ela é a única mulher, eu não tenho certeza, e ela é uma líder naquele meio. E aquilo ali também foi uma coisa que me trouxe muita atenção, sabe? Porque eu fiquei pensando, nossa, uma mulher tratada como líder, respeitada como líder no meio de um meio muito masculino. A primeira coisa que eu pensei, quando que vai aparecer o momento da tensão sexual? Eu só ficava pensando nisso, quando vai aparecer a agressão, quando vai aparecer pelo menos uma ameaça, que eu sabia, eu acho, sabe, essa coisa de trauma coletivo mesmo, sabe? E tanto é que apareceu, né? Não sei, quem não viu também é azar, vou dar um spoiler. Uma hora de grande tensão é uma hora em que um dos componentes do bando, eles chegam lá numa casa, é uma violência horrenda e tal, mas violência não sexual. Mas aí um deles estupra uma das filhas do dono da casa. E ali dispara um conflito bem forte, assim, que percorre quase que a história toda. E eu Sim. senti uma sensação muito parecida nessa hora que a Bela vai trabalhar no bordel, sabe? Essa tensão, assim. O Freitas. Desculpa, qual é o nome dele? Eu tô falando o user, Freita. É o Daniel Freitas. Daniel. Realmente, né? Eu acho que isso perpassa a vivência, assim, a primeira coisa que a gente sente pelo fato da gente vivenciar isso. Mas é aquilo, tipo, o filme, pelo menos, Pobres Criaturas, eu acho que eles não querem espetacularizar isso e eles vão muito para outro lado. Então, acho que, assim, se eles quisessem em algum momento fazer isso, eles teriam que fazer com muita responsabilidade, né? E o filme tá mais proposto a falar sobre a exploração da Bela, né? E não sobre as vivências e as dores de ser mulher. Então, acho que é por isso que é muito individualizado e tal, e por isso que ele romantiza um pouco a experiência do prostíbulo. Era mais uma intenção de talvez mostrar o amadurecimento
da Bella por meio da diversidade, né? Não diversidade sexual, mas diversidade de contato com pessoas, porque é isso que ela teve tirado dela desde o começo, né? A noção de coletividade, de pessoas. Eu, pessoalmente, ia te perguntar, se a gente ainda tiver tempo, né, Ica? Antes que essa live caia. Qual é a parte favorita do filme sua? Porque, para mim, a minha é a do navio. Eu gosto muito da parte do navio. Antes mesmo deles chegarem em Alexandria, que eu acho que é muito significativo ser lá, a questão da miséria. Todos os lugares que eles escolheram retratar têm muito significado. Mas eu gosto muito do navio, principalmente pela interação que ela tem com a outra personagem mais velha. E as trocas que ela fala, não só de sexualidade, mas de amadurecimento feminino. Do que ela poderia esperar de prospecção de futuro. Que é uma coisa que nunca houve na vida dela, né? Tipo assim, o que eu tenho que ser como mulher, né? Qual é o meu futuro? O que eu tenho que esperar? E eu acho essa troca muito interessante, e é justamente o que o Duncan quer tirar dela, né? A possibilidade de conversar com uma mulher mais velha, que vai mostrar para ela que aquilo tudo talvez seja passageiro, ou não seja só sobre isso, né? Sim. Qual é a sua cena favorita? O que você acha dessa também? Eu gosto muito das primeiras partes, sabe? Das partes que ela está se descobrindo. Eu gosto muito daquela cena em quando ela se descobre um ser sexual. Tudo bem, pode gerar muitas polêmicas naquela cena, mas eu gosto muito daquela cena. Eu gosto muito das primeiras experiências dela com o Duncan, sabe? Porque é uma coisa super de descoberta mesmo, de sexualidade, de adolescência, dessas coisas todas. E dessa transição que o filme faz, né? Que ele é preto e branco até o momento em que ela se descobre um ser sexual. Aí ele fica colorido. Eu gosto muito. Achei uma grande sacada. Incrível, assim, né? Achei incrível, achei bonito, achei, sabe, tudo a estética. Porque quando eu comecei a assistir, como eu tinha ido sem saber nada do filme, eu fiquei pensando, meu, esse filme todo preto e branco, eu não queria, eu queria cores, cores. E aí quando a cor veio, eu falei, nossa, a cor veio na hora certa, sabe? Eu achei fantástico, assim. Mas eu gosto também, assim, na parte do. Tu não tinha reparado, Daniel, naquele determinado momento ele fica colorido? Para mim é uma das coisas mais marcantes. Para mim foi bem marcante também. Até porque eu tinha visto um trailer, eu também assisti sem saber de nada. Prefiro, ainda mais filmes do Yorgos, eu sou uma grande fã de todos os filmes dele. E como é algo inesperado, eu prefiro nem saber também. Mas no trailer tinha cenas preto e branco. E como o filme começa muito preto e branco, eu falava, quando será que vai ficar colorido? Porque eu sei que em algum momento fica. Fica, é o sexo que dá a cor ao filme. Talvez seja. Aquela parte lá do... Pois é, eu não sei, eu impliquei muito com aquela parte lá, porque eu fiquei, sabe, eu entrei naquelas... Não, mas não é possível. Não é possível que essa mulher vai querer tanto, transar tanto com tanto homem, não sei o quê. Aquilo ali eu impliquei demais, então aquela parte eu não curti muito. Mas, enfim, é uma personagem que eu acho que dá para a gente trazer muita coisa legal dela, assim, e acho que ainda rende muito, muito papo. Assim, muito acho papo. Importante, sabe, que a gente não gostar de tudo que ela faz, porque eu acho que a mensagem do filme é sobre como ela vai desagradar expectativas mesmo, sabe? Eu acho que se ela fosse muito correta e, assim, fizesse tudo que nós faríamos no lugar dela, a gente perderia toda essa essência cativante da Bella, sabe? Que é justamente ser o ser mais espontâneo e livre de dogmas possível, assim, mesmo num cenário onde ela achava que o mundo era só aquilo. Até mesmo quando ela estava no laboratório com a figura paterna, criadora dela, ela começa a negociar. Ela vê o mundo pela primeira vez, né, nos passeios de carro, e ela começa a falar: se você não fizer isso, eu vou morrer de ódio. O ódio vai me consumir. Eu acho lindo. Ela ainda sem nem falar direito, né? Ela vira e fala assim: não, eu vou fazer, e se você não me deixar, eu vou usar qualquer recurso que eu tenho aqui para isso. Né? E ela usa homens como recurso no final, que eu acho super legal também.
Mas Bom uma dia. coisa que eu acho interessante, não sei sua opinião, é como ela escolheu casar. Eu acho isso muito legal, assim, foge muito das nossas expectativas também. Ela fala, sim, eu acho que eu vou casar com você, que é o parceiro dela, porque eu acho que você é um bom homem. Mas antes disso, eu vou experimentar o mundo. A gente, talvez, como mulheres feministas, pense, não, ela devia recusar esse casamento, ela não conheceu o mundo ainda, né? Só que ela tem essa escolha de falar, eu vou casar, se você quiser me esperar, eu volto e caso com você. O que você achou dessa cena? Eu achei, pois é, eu achei, porque uma coisa que me chama muita atenção, assim, que ela não, ela tem o sexo totalmente dissociado do afeto, né? Para ela, o cérebro dela são coisas que estão bem dissociadas. Tanto é que ela até propôs, eu acho que pro noivo dela, para eles terem uma experiência sexual e ele todo pudico, não, 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 não sei o quê. Então, eu acho que ali é quase como se ela fosse a representação de um homem, né? Um homem que promete o casamento na época, né? Não, eu vou, vai lá e confirma aquele relacionamento, confirma aquele compromisso, mas, enfim, os homens da época que saíam, iam às guerras, iam a tudo que era lugar, aquilo ali para mim foi uma reversão de expectativa, sabe? Quase que uma provocação, vamos dizer assim, sabe? Mas é como a gente não lê o livro, é provável que a história, essa provocação esteja no livro também, porque isso é quase que uma característica chave na personalidade da Bella, né? Então, mas eu acho Sim, que aquilo ali foi para mim foi bem uma provocação, assim, sabe? eu acho muito Vamos interessante, eu inverter acho essa que vem expectativa. desse lugar de dela ser lógica. Lógica de uma forma muito crua mesmo, né? Tipo assim, ela avalia prós e contras, tipo, não tem, como você muito bem disse, a falta do afeto, né? Que é muito marcado pelo que se espera das mulheres, que é movida pelos sentimentos e tal. E ela não, ela tipo pensa assim, não, ele vai ser um bom marido. Não é porque eu gosto dele, ele tem características de bom marido. Então, assim, se você quiser casar comigo, a gente faz um negócio, quase um acordo, e eu vou retornar e vou casar com você. Então, eu acho isso muito interessante. E é justamente o que eu penso também sobre a quebra de expectativas da Bella, assim, como ela quebra sempre. E eu gosto, assim, eu veria um filme de 5 horas da Bella fazendo coisas que a gente considera errada, ou, tipo, não acredito que a Bella fez isso. Tipo, eu gosto muito que ela quebre todas as nossas expectativas. É, verdade. Gente, então, acho que não conseguimos trazer tudo que a gente queria trazer da Bela, infelizmente, né? Acho que a gente pode até marcar um dia uma outra live para falar mais um pouquinho da Bela. Não sei como é que eu vou arrumar esses três, mas eu vou tentar, prometo que eu vou tentar juntar os 3 vídeos e colocar num só, baixar e colocar num só no meu perfil, no da Lalesca e no Escuro Medo. Muito obrigada pela presença de todos. Vamos fazer outra live, Joselma. De repente tu vem com a gente falar também um pouquinho. Participe também. Vamos ouvir algum homem, né? Ia ser super legal ouvir as Vamos. perspectivas masculinas do filme, assim. O Lau, tu pode entrar também numa próxima live. O Daniel, que assistiu também e trouxe um monte de coisa legal. A Karine. Tem um monte de gente Karine que fez ótimas pontuações. Obrigada, gente, por quem ficou até o final. Resistiu às 3 quedas de live. A André Andrea também. também. Andréia também disse que amou o filme. Eu ia perguntar uma coisa, enfim, me esqueci agora que eu ia perguntar. Mas então, até a próxima. Obrigada. Ah, Júlia! Júlia também. Oi, Ica, Beijo, Júlia. você não Obrigada quer pela falar sobre o presença. podcast antes de sair? Ah, então, antes de terminar, a gente vai anunciar que vai sair o nosso podcast, que chama Santa Endiabrada. E ele tá a gente está com problema de, enfim, finalizar a parte do áudio, a parte da edição do áudio.
mas vai sair. Ele já está todo bonitinho, ele já está com identidade visual linda. Foi a Maria que fez para nós, a Maria Viliani, que é uma super autora e uma super artista. Faz várias capas lindas aqui em Porto Alegre para a editora Zuc. E nesse podcast a gente analisa cenas de sexo escrita por homens e a gente analisa as reações da personagem, se essas reações estão condizentes com o mundo real ou se são totalmente fantasiosas, como a Bela, por exemplo. Então, não perca. Eu ainda não posso dar uma data de lançamento, mas fiquem ligados que vai rolar. É isso, gente. E eu participei de 2 episódios super legais, porque as mulheres fizeram ainda uma linha cronológica, digamos assim, né? Histórica, literária. Então começa desde lá atrás até obras mais contemporâneas, sempre analisando autores homens, né? Com aquele recorte acima de 18, né? Maiores de idade e sem... elas não analisaram também violência sexual, né? Tem que ser consentido. Mas, assim, deu uma conversa super legal, muito bacana para pensar, será que essa personagem gozou? Será que é uma insanidade, assim, uma histeria masculina isso, né? Enfim. E a gente foi super legal com os autores, já vou falar, a gente foi super legal com os autores, que a gente só pegou autor que não vive mais, a gente só pegou autor morto, então dá para meter o pau, não tem problema. Na próxima temporada, vamos pegar autores vivos. Ainda bem que eu sou advogada. Eu faço a defesa. Certo, gente. Um beijão. Beijo, Lalesca. Beijo, gente. Muito obrigada. Obrigada aí pelo convite. Adorei. E até, não sei nem desligar agora, viu? Ela caiu tanto, agora não sei desligar. Já não fiz, eu acho, né? Tchau, gente.